Oi pessoas, eu estou aqui na roça passando o feriado, dias 21, 22 e 23 de abril, sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira, dia 20 de abril, teve aula normal na Avivar. Se bem que em algumas turminhas compareceram apenas metade das crianças, porque algumas mães estavam inseguras de mandar para a escola, por conta da violência no Brasil, no mundo todo, principalmente contra as crianças nas escolas, nas creches. Eu confesso que eu também fiquei muito assustada, principalmente com o acontecimento em Santa Catarina. Eu fiquei assustada, chorei muito, vi as fotos das crianças, 4 criancinhas, né? 2 de 5 anos, duas de 4 anos, uma de 5 e uma de 7 anos. E assim, eu trabalho com criança há muito tempo, chorei quando ouvi aquela notícia, fiquei assustada, pedi oração para algumas pessoas, tentei confortar outras pessoas, mas assim, no mundo todo acontecendo esse tipo de violência. Claro que não é só em escolas, no mundo todo, mas em especial nas escolas, contra as crianças inocentes, indefesas. É tanta barbaridade que eu fiquei tentando entender, tentando buscar uma resposta. E o meu coração não queria aceitar aquilo. E não quero, eu não aceito, eu não vejo como normal uma coisa dessas. E aí eu orei muito, chorei, pedi oração ao grupo da Avivar, as professoras. Nós temos grupo de WhatsApp só das professoras. E também conversei com algumas mães, as que são cristãs, são mulheres de oração, e pedi oração também em algumas igrejas. E aí nós abrimos a escola, oramos antes, durante, o tempo todo lá. Eu não deixei as crianças nesse dia, né, brincar no parquinho, que o parquinho fica em frente à escola. Ninguém brincou no parquinho esse dia, ele marcou o tempo todo no portão, o tempo todo lá. E aí a equipe e os professores estavam na escola, mas dessa forma, confiando no Senhor, orando, mas ao mesmo tempo assustados, né? Porque nós sabemos que esse tipo de tragédia acontece com qualquer um. Escolas cristãs também já foram atingidas, né? Já foram prejudicadas por ex-alunos e outras pessoas. Então a situação é um tanto quanto delicada mesmo. E quando eu paro para pensar que vai piorar cada vez mais, não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista. Porque a Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno. Estamos vivendo os últimos dias, né? A batalha do Armagedon. Nós sabemos que isso tudo é bíblico. E aí a maldade no coração humano, as pessoas têm índole perversa, malvada, e o inimigo lança setas no reino espiritual. Legiões de demônios lançam setas. E aí não tem como não acontecer isso. As pessoas trancam o coração para Deus, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. E aí a situação vai dificultando cada vez mais. Eu costumo dizer, eu acredito que quando o mundo chegar em uma situação de caos, já está o caos em vários lugares, mas quando chegar assim no limite, eu quero dizer assim, quando fugir o controle das autoridades, e aí o povo vai realmente levar a sério e começar a buscar com seriedade. Incentivar o povo a buscar Deus em jejum, em oração, em clamor, confessando os seus pecados, porque o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Jesus. E as pessoas estão dormindo em relação a isso. As pessoas muitos líderes estão preocupados em fazer eventos, festas, shows, contratar famosos para atrair multidões, e realmente atrai, porque o povo está atrás do mundanismo, carnalidade. É o que o povo quer, na verdade. E estão preocupados em agradar o povo, em atrair muita gente. Mas essas pessoas voltam para casa vazios do mesmo jeito. Porque eu costumo dizer, show não é culto a Deus. Deus não está recebendo esse tipo de adoração. Não passa do teto. A Bíblia diz que a oração do ímpio, Deus não ouve a oração do ímpio, Deus ouve a oração do justo. E esse mundo está realmente caótico, terrível demais. É difícil uma pessoa não ter sensibilidade para ficar sabendo que crianças inocentes sofreram de forma tão violenta, morreram de forma tão assim, cruel, e não sentir nada, e não se importar, e continuar vivendo normalmente, programando suas festas, seus eventos, seus shows, que é o que está acontecendo muito. Então fica difícil, né, dar credibilidade. Mas eu sei que existe um remanescente, eu sei que existem pessoas sérias. A
Bíblia mesmo fala que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias estão sendo abreviados. Você está percebendo como está passando rápido? Tudo está acontecendo de forma tão rápida, não é? Não é verdade? O nosso aniversário, antigamente, quando eu era criança, demorava tanto, e hoje em dia, eu já vou completar agora em novembro. Então, tudo acontece rápido, tudo muito rápido. Uma semana passa rápido, um mês passa rápido. E se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, esses dias estão sendo abreviados. Eu acredito que por isso. Porque uma pessoa cega, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem amor no coração, que tem Jesus. Gente, é difícil viver nesse mundo. É difícil, você insiste em ensinar o que é certo. Você aconselha para o bem e não vê tanto resultado. As pessoas estão como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Só querem o pecado, o prazer carnal, a luxúria, alimentar a carne. É impressionante. São poucos os que ouvem com sinceridade, os que buscam a Deus com sinceridade. São poucos. A maioria está no mundão aí, está abraçando tudo que o mundo oferece, a inversão de valores. O povo tem prazer em inverter os valores, em ensinar isso, em inculcar na cabeça das pessoas. Estão tentando destruir a família, o projeto perfeito de Deus que é a família. Estão tentando destruir, criar leis, insistindo para enfiar a goela abaixo da sociedade, que o certo é o errado, que o errado é que é o certo. Vocês estão vendo quando se levanta um pastor sério, um servo de Deus, para defender os valores da família tradicional, os valores bíblicos cristãos, como são perseguidos, como são criticados. Eu trabalho na Avivá com resgate de valores há 19 anos, a Avivá vai completar 20 anos agora em dezembro, e essa escolinha já foi tão perseguida e é até hoje que você nem imagina o quanto. Você nem imagina o quanto eu tive que lutar para preservar o trabalho desse jeito, o trabalho com base bíblica. Incomoda tanto o reino das trevas, você nem imagina os acontecimentos dessa escola. Sinceramente, dá para escrever livros, fazer filmes de tanta coisa que acontece. E eu nunca, jamais dobrei os meus joelhos diante de Baal, diante de deuses falsos. Eu fui pressionada para fazer outras coisas na Avivá e nunca fiz e nunca concordei. Na parte pedagógica do trabalho jamais houve crise, mas na parte administrativa, muitas dificuldades. Até hoje nós passamos dificuldades. Só tem 2 anos que o meu marido é o diretor administrativo, então já passaram por outras administrações, outras pessoas. Eu jamais fiz relatório financeiro, não sei fazer, não gosto, não tenho um chamado para isso. O chamado de Deus para a minha vida é para essa parte mesmo, ensinar a parte pedagógica. Você sabia que Deus pretende restaurar todas as coisas por meio da educação? Deus vai usar a área da educação na restauração de todas as coisas. Eu não estou falando aqui que Deus vai usar pedagogos e pedagogas, independente do curso e do diploma, mas será na área da educação, o ensinar, o trabalhar. E mesmo quando acontece a conversão sincera e genuína, precisa do discipulado, e é através da educação que tem o discipulado. Então, na Avivá tem o discipulado infantil, o discipulado dos adultos, aconselhamento. Eu trabalho na área de aconselhamento de adultos e crianças, também pelo WhatsApp e presencialmente. Tem mais resultado presencial, porque você fica pertinho, olha no olho, ora com imposição de mãos, e aí conversa novamente, conversa 3, 4, 5 vezes, a depender da situação e a depender da pessoa. Então, tem resultado presencialmente. Mas dá para trabalhar à distância também, eu trabalho pelo WhatsApp. Geralmente no privado, tem gente que chama para pedir um aconselhamento, uma oração, eu oro pelo WhatsApp também e funciona. Então, meu trabalho é dessa forma. Eu levo a Deus muito, muito a sério. E sou extremamente radical para algumas coisas. Na Avivá mesmo, eu não aceito nada mundano. Nenhuma música, nenhuma historinha. Na aula de vídeo eu seleciono tudo. Não pode todo tipo de música, não pode todo tipo de brincadeira. Realmente eu levo muito, muito a sério. Esse barulhão aí é no vizinho. Aqui tem uma roça do lado, outra roça do outro. São várias roças juntas uma com a outra, aí fica esse barulho. A música também no vizinho. Mas é muito bom aqui, agradável, confortável. Estou aqui com minha família. Meu esposo não veio, porque ele está muito gripado, ficou em casa. Estou com minha irmã, com a Lani, meus irmãos, sobrinhos. Muito bom mesmo aqui na roça. E eu queria fazer esse vídeo para desabafar um pouco, falar um pouco com vocês a respeito da violência do mundo e da minha esperança em dias melhores. Esperança não, certeza plena, absoluta.
do sonho de Deus em avivar a nação brasileira e através do Brasil, o mundo todo. Eu tenho plena certeza, absoluta, quando eu falo em avivamento, que eu sei que é de Deus mesmo, absoluta certeza. E toda essa história que eu gosto de narrar, contar, compartilhar textos relacionados à escatologia bíblica, é porque já tem 25 anos da minha vida que eu estudo escatologia. E penso que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. É sempre bom e positivo. Então, assim, eu me converti, eu tinha 9 anos e alguns meses. E eu vou fazer 49 anos agora em novembro. E tem 25 anos da minha vida que eu estudo escatologia. E eu afirmo sem dúvida nenhuma, que o maior avivamento da história da humanidade vai começar na cidade de Irecê, na Bahia. Sim, na cidade de Irecê. E tem quase um terço da Bíblia todinha, juntando as informações do Antigo Testamento e o Novo Testamento, que falam sobre a história da escatologia da igreja, escatologia bíblica. Se tem quase um terço na Bíblia, porque é importante, não é? Você não concorda comigo? Então, assim, quando começar esse grande avivamento, será impossível manter segredo em relação a esses acontecimentos. Essa cidade começou, como foi que começou? Então, é importante. Gente, no Antigo Testamento, as pessoas como eu, como você, pessoas comuns, pessoas com qualidades, defeitos, que erra, cai, levanta, pessoas como Davi, que errou tanto na vida, mas era um homem segundo o coração de Deus. Depois que Davi pecou, ele não deixou de ser segundo o coração de Deus. Ele continuava humilde, ele amava Deus, ele se arrependeu do mais profundo da sua alma e do seu coração. Quando o profeta Natan foi falar para ele a respeito do pecado dele, confrontar, em momento algum ele tentou se justificar ou culpar Natan de nada. Ele reconheceu na hora e foi, orou, chorou, jejuou. Davi é um exemplo mesmo. E na Bíblia tem os exemplos positivos e negativos. José do Egito, então. Gente, um rapaz novo, fugia do pecado, dava testemunho no meio de idólatras e jamais se dobrou diante de falsos deuses. Daniel, um exemplo de vida. Eu não estou falando que esses homens eram perfeitos, pois ninguém é. Ninguém é perfeito, só Jesus foi e é perfeito. Mas assim, Deus usou tremendamente pessoas comuns como eu, como você. Então vale a pena registrar a nossa história, vale a pena compartilhar essas coisas simples, até mesmo do dia a dia. Porque vai chegar um dia de glorificar o nome do Senhor através da nossa história. Um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que dá oportunidades, um Deus que usa um ser humano, um Deus que quer interagir, um Deus que nos ama de forma tão linda, que tenta chamar a nossa atenção de várias formas. Você está percebendo os acontecimentos do mundo no que diz respeito a chuvas de granizo, tragédias naturais. Então, assim, preste atenção para você ver. Muitas vezes você ouve aqui um noticiário que aconteceu uma chuva de granizo em uma determinada cidade, em outra, mais de uma vez em uma única cidade, mas observe que o número de mortes 0 ou 1 ou 2, não tem quase mortes. Deus está mandando essas chuvas de granizo para chamar a atenção das pessoas, para o povo se voltar e se arrepender dos seus pecados. Quase não tem mortes, glória a Deus por isso. As pessoas perdem seus bens materiais, claro. A chuva de granizo quebra o telhado das casas, os vidros dos carros. Eu vi algumas imagens que a chuva estava já no telhado das casas. Né? Acontecendo muito essas tragédias naturais e vai aumentar cada vez mais. Porque a Bíblia diz que é como as dores de parto. Então eu comparo com o meu parto normal, meu parto da minha primeira filha. Né? Eu comecei a sentir dores e aí o médico entrou na sala e explicou que ia aumentando cada vez mais as dores e mais próximo uma da outra, as contrações. Então, vai aumentando o sofrimento, por isso que a Bíblia chama de grande tribulação. Aumenta o sofrimento e com mais intensidade. E sem dúvida, vai morrer muita gente, porque a Bíblia fala nessa quantidade de mortes, né? É triste, é lamentável, mas vai morrer muita gente. Mas nós não podemos destacar a última página do Apocalipse, o novo céu e a nova terra, as promessas de restauração e avivamento. A minha fé e a minha esperança a história chegar até lá. Eu tenho certeza que vai chegar. E eu tenho certeza que Deus vai me usar tremendamente nessa história. Sei porque Ele já me confirmou várias vezes. E por isso eu estou firme até hoje aqui. Mas eu não vou negar para você que eu fico abalada com algumas situações. Eu choro, sabe, com situações trágicas, com mortes de crianças, com criancinhas passando fome, sabe, com tanta injustiça nesse mundo. Eu fico assustada com essas situações às vezes. E desabafo com algumas pessoas, peço conselhos e orientações. Que tem as pessoas que eu confio também e converso sobre isso, principalmente algumas lá da Avivar.
que têm mais experiência, missionárias, pessoas que realmente têm compromisso com Deus, que têm experiência profunda com Deus. Tem pessoas que eu confio. E aí eu busco essa ajuda nesse sentido, porque eu fico realmente com essa violência do mundo atualmente, eu fiquei e ainda estou um pouquinho assustada, porque ainda está acontecendo em muitas escolas, muita violência. Mas a minha fé, a minha esperança é essa: dias melhores virão, Deus vai avivar, esse avivamento vai começar em uma cidade. Quando começar, vai espalhar rapidamente. Quando começar, vai espalhar rapidamente. Anota aí, pode anotar aí o que eu estou te falando, isso aí vem de Deus. Quando esse avivamento começar, ele vai se espalhar rapidamente e o mundo todo vai ficar sabendo. Vai chamar a atenção do planeta Terra. E é importante ter uma história como base para glorificar o nome do Senhor, do Deus que chama, restaura, transforma, cura, liberta, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da minha vida, o Deus da minha história, o Deus do Ministério Avivado. Gostaria de convidar você um pouquinho para fazer um tour aqui na roça. Vamos conhecer as frutas da estação? Vem comigo. Agora nós vamos fazer um tour pela roça e conhecer as frutas da estação. Que perfeição! Tudo que Deus faz é perfeito demais. Comendo assim, ele fica o pigarro na garganta. Não é, Lani? Eu gosto do suco. Aqui é o pé de caju. Que coisa linda. E o cheirinho, uma delícia. Eu só gosto do suco mesmo. Eu não consigo comer o caju, não. Mas o suco é uma delícia. Olha que lindo. Bem madurinho, Lani. Castanha de caju também é uma delícia. Tem verdinho aqui, olha. Lani, tu quer mais? Aqui é um pé de tangerina pocã. Vai chover. Ô, trem lindo! Coisa mais linda. Tangerina pocã. Tangerina daquela bem grande. Aqui é um pé de tomate do mato. Tomatinho em miniatura. Romã. O pé de romã. Aqui é o pé de romã. Aqui de goiaba. E aqui o pé de limão. E aqui bananas. No momento só tem banana verde. E aqui pinha. Aqui tem outro pé de limão, mais 2. Aqui é um pé de laranja. É quase igual ao pé de limão. Dá para confundir. Mas é laranja. E essa música aí alta é uma música que tá passando aqui no vizinho. O vizinho liga sempre o som com essas músicas que não são bem educativas. Tem muitos pés de palma. Aqui na Bahia tem muitos pés de palma. E ali mais um pé de laranja. Aqui é fruta de palma. E aqui um pé de tangerina. Mais um pé de tangerina. Tem mais uns pés de pinha. Aqui é hortelã graúdo. Muito bom para fazer chá ou colocar em salada. Aqui é um pé de mamão. Mamão é muito comum aqui na Bahia. Aqui é um pé de araçá. Parece goiaba. É quase idêntico, dá para confundir com goiaba. E o sabor também é o sabor de goiaba. Aqui é um pé de coco. Tem alguns aqui. Interessante é que o pé de coco é bem baixinho, olha. Praticamente no chão, a altura. Então fica fácil de pegar os cocos.
Aqui é um pé de abacate. Inclusive é enorme o abacate desse pé. Parece uma mão, nunca vi desse tamanho. Aqui o abacate é bem saudável. E uma delícia também. Aqui é um pé de umbu, muito comum aqui na Bahia. Só tem umbu verde no momento. Esse se chama umbu cajá. Tem alguns pés aqui. Aqui a acerola. Parece uma abobrinha em miniatura. É idêntico com a abobrinha. Uma fruta muito rica em vitamina C. Tem mais vitamina C do que laranja, do que caju. Aqui é um pé de cana caiana. Esse aqui é o pé de acajarana. A cajarana tem sabor de manga. E até as folhas são parecidas com as folhas do pé de manga. Uma fruta rica em vitamina C, que tem um sabor bem forte. Você concorda que a dor forja o caráter e faz com que a pessoa se aproxime mais de Deus? As pessoas se aproximem mais de Deus? Veja que nas histórias da Bíblia, as pessoas mais usadas por Deus foram os mais perseguidos, os que sofreram mais injustiça. Então, nesse sofrimento, nessa dor e nessa luta, eu acredito que Deus vai forjando, moldando o caráter para usar a pessoa. Davi, por exemplo, eu gosto de citar Davi, que eu acho incrível a história dele. Davi não estava na casa quando o profeta Samuel foi lá para ungir como rei. E os irmãos de Davi eram guerreiros, fortes, maiores, mais experientes do que ele. E Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Inclusive, os irmãos ficaram surpresos com a notícia de Samuel, quando disse que ele deveria ungir Davi, rei, por ordem do próprio Deus. E depois que Davi foi ungido rei, ele foi muito perseguido, maltratado, humilhado, injustiçado, até usar a coroa. Então é assim que acontece com o povo de Deus, com as pessoas em geral. Eu acredito que é o propósito de Deus na grande tribulação, nesse período de tanto sofrimento e luta e dor, porque o povo busca a Deus com sinceridade em meio à dor. O povo recorre a Deus em meio ao sofrimento. Eu sei que alguns endurecem mais ainda, murmuram contra Deus, mas tem outros que buscam a Deus com sinceridade. O povo que ama a Deus verdadeiramente, mas que está assim, bem à vontade, que já tem seus bens materiais, que estão, enfim, mais frios na fé. Quando começar a prestar atenção em todos os acontecimentos do mundo, a quantidade de mortes, de enfermidades, porque vem enfermidades por aí sérias, semelhante ao Covid, ou outras, mas muito sérias, que levam à morte. Enfim, a violência se multiplicando, faltando água em alguns lugares, em excesso em outros lugares. Enfim, um descontrole muito grande. Eu posso perceber isso tudo, eu tenho a sensibilidade, o discernimento para perceber isso tudo. Inclusive algumas coisas que são espirituais, Deus me dá o discernimento. Eu lembrei agora de um fato que aconteceu o ano passado na Avivar e Deus me deu discernimento imediatamente. Lembrei agora, eu vou compartilhar esse fato. Porque foi o ano passado, já nesse ponto novo, né, nós alugamos um espaço no centro da cidade de Irecê, onde a Avivar funciona atualmente. É o segundo ano que nós estamos lá e esse fato aconteceu ano passado. Eu me lembro que eu estava no primeiro andar na minha sala e meu esposo abriu o portão no horário de ir para casa já. E aí eu me lembro que eu ouvi um barulho, uma pessoa gritando, falando de uma forma muito grossa e estúpida. E fiquei assustada e ouvi uma parte de lá e depois desci as escadas. Quando eu desci a situação, o conflito já estava acontecendo na escola. Tinha um homem, acho que era um tio, um parente de um aluno, que o nome não estava na ficha. Tem uma ficha de matrícula que tem o nome das pessoas que podem levar as crianças, parentes das crianças, o tio, o avô, o primo, enfim, tem o nome, as características, telefone, tudo certinho na ficha. Quando chega alguém para pegar uma criança na Avivar e não tem o nome na ficha, a secretária Elaine liga para a mãe para confirmar. A mãe tem que ligar para a escola, mas às vezes a mãe esquece. Então, uma regra da escola, nós não entregamos nossos pequeninos a uma pessoa que chega para pegar a criança sem conhecimento da escola e sem autorização da família. Então, a secretária Elaine pediu educadamente, gentilmente a esse homem para ele esperar 2 minutinhos que ela iria ligar para a mamãe daquela criança antes de liberar a criança.
E o homem nem ouviu direito, já começou a gritar, reclamar. Disse que essa escola é muito desorganizada, que absurdo. Eu vim um outro dia aqui, mas ninguém conhecia ele, né? Ele disse, eu vim outro dia, eu já quero. Ele estava com pressa, foi estúpido, grosseiro. E o outro pai ia passando bem perto na hora e disse, será que é possível? Será que é preciso chamar a polícia? É preciso chamar a polícia? Ficou assim, indignado com a grosseria daquele outro homem. E a maioria dos pais já conhece, a Avivá é referência em zelo, amor, carinho, escola com base bíblica. A Avivá é referência em Irecê e região. Muita gente tem inveja da escola porque escuta muitos elogios em relação ao trabalho, ao zelo, ao amor. Tudo isso, a Avivá é referência. E aí esse homem, até então desconhecido, eu não conheço, começou a falar alto, a gritar, a ficar nervoso e ofendeu meu marido também. Porque falou, eu quero conversar com o diretor. E meu marido disse, não, eu sou o diretor. Aí alguém apontou para ele, o diretor é ele, que está aqui no portão. E ele começou já a falar com grosseria. Ah, eu também sou um pedagogo, é muito desordem nessa escola. Como é que a pessoa tem que esperar alguém ligar para confirmar? Como é que não confia que a pessoa é parente do aluno? E começou a reclamar e falar absurdos. Porque esse é um motivo que ele deveria elogiar e motivar a escola, porque está fazendo isso. Né? Uma prova de zelo e de amor, mas ele ficou indignado. E depois a secretária Elane conversou com calma com a família. E aí eu acho que ele estava um pouco bêbado. Uma situação aconteceu assim. E aí, de fato, a escola não conhecia ele e a mãe havia esquecido de ligar para a escola e confirmar que poderia mandar com ele, que era realmente um parente. Eu sei que foi uma situação assim, bem constrangedora, bem assim, uma criança olhou assustada, outro pai ia passando na hora, o que está acontecendo? O homem gritando na escola. Isso não acontece na Avivá. Na Avivá, as pessoas recebem orientações e conselhos, as pessoas tratam bem com amor e carinho. O tempo todo nós ensinamos a criancinha quando pisa no pé do outro, pedir desculpa, pedir me perdoe, falar eu te amo. Isso é comum na Avivá. Então, as pessoas ficaram assustadas com isso. E eu cheguei em casa, orei a Deus, fiquei incomodada com aquilo, orei. Deus me deu discernimento claro daquele acontecimento. Deus me deu discernimento que no reino espiritual, espíritos de confusão, demônios que causam confusão na mente, né? Usou esse homem, lançou setas na mente. E que o objetivo desse demônio, espírito de confusão, era trazer transtorno e confusão e escândalo com o nome da escola. Porque alguém de fato ia chamar a polícia, era o objetivo desse demônio, para alguém chamar a polícia e gerar escândalo para o nome da Avivá. Já pensou? Era o objetivo do demônio, que tipo de demônio estava agindo por trás daquela situação. Mas não conseguiu, porque ninguém chamou a polícia. Depois o homem saiu meio aborrecido, a secretária conseguiu ligar para a mãe e a mãe disse, pode liberar a criança com fulano de tal. E aí explicou direitinho e até acho que a mãe até pediu desculpas para a secretária Elane e tudo mais pelo transtorno, porque é uma norma da escola, a mãe tem que ligar e falar. Fulano de tal é tio, de preferência mandar foto pelo WhatsApp. O nome não está na ficha, mas eu sou mãe e autorizo, pode mandar por fulano de tal. É assim a regrinha lá, sempre foi assim. Para tudo lá tem normas e regras e as pessoas procuram seguir bem direitinho. Então nesse dia houve essa situação, esse fato que foi o ano passado. E aí eu fiquei assim pensando. Eu só estou dando um exemplo aqui de várias e várias situações que quando eu oro a Deus, Deus me dá o discernimento claro. O que é que agiu por trás, né? Que tipo de demônio agiu por trás? O objetivo daquele demônio, o que era que ele queria com aquilo. Então, assim, a Avivá é uma escolinha que já foi, e até hoje, muito perseguida. Já fizeram um feitiço para fechar as portas da Avivá. Incomodou tanto o inferno que fizeram um feitiço. E Deus revelou através do evangelista Rubens Gabriel. Revelou Irecê, um congresso profético, estava cheio de gente, lotado, e muita gente conhece a Avivá. E eu sabia que era tudo verdade, porque estava acontecendo coisas estranhas demais naquele período. Então revelou, quebrou o feitiço, porque feitiço não pega nos servos do Senhor, só se tiver brecha no reino espiritual. Mas estava acontecendo muita coisa estranha e eu sabia que era verdade. Então Deus revelou o meu nome completo ao evangelista Rubens Gabriel. Tinha funcionários da Avivá lá nesse culto no dia. Inclusive eu fui convidada, não fui porque eu tinha outro compromisso. Eu tinha um curso de departamento infantil, alguma coisa assim no dia. Mas as pessoas que foram, chegaram, tinha uma professora da Avivá, a menina que trabalhava na área da limpeza, estava lá para confirmar que é verdade. Deus falou o meu nome completo através do evangelista Rubens Gabriel, porque eu sou a fundadora da Avivá, e falou para ele tudo o que estava acontecendo em detalhes. E aí quebrou a maldição, começou a voltar tudo ao normal.
Mas estava acontecendo muita coisa estranha e ilógica nesse período que fizeram o feitiço para fechar as portas do Ministério Avivar. Então, assim, é uma história realmente incrível que vale a pena contar para fortalecer a fé, para, né, nos fazer enxergar a presença de Deus em tudo. E o quanto o caminho é estreito, quanto acontece tanta coisa. Todo aquele que quer seguir a Cristo piamente é perseguido. A perseguição é grande demais, pelo menos na minha vida, na vida de outras pessoas que eu conheço, pessoas sérias, tementes a Deus. É impressionante como incomoda as trevas. Você quer fazer da forma mais correta e justa possível e se levanta gente de todo lado para te criticar, te zombar, tentar prejudicar o teu trabalho. Sempre foi assim na Avivar. Se de um lado Deus levanta pessoas para somar, para abençoar, para ajudar, de um outro lado o inimigo usa seus vasos, seus joios para perseguir, tentar prejudicar, tentar gerar escândalo. É assim, é absurdo. E olha, porque é um trabalho com criança, viu? É um trabalho com criança, evangelismo, discipulado infantil, ação social com criança. Claro que tem os pais, os alunos, os professores e outras pessoas que nós trabalhamos também, mas é mais específico com crianças e famílias, né? Com crianças e famílias, mas envolve adultos também, porque eu trabalho com adulto, né? Os professores não são crianças, mas é mais específico com criança. Mesmo assim, gente com inveja de vários lados, de várias situações. Gente tentando explorar, gente tentando manipular, tentando enganar, tentando me comprar. Já tentaram me comprar várias vezes, manipular, me atrair para grupos os quais, assim, que dizem que são religiosos e cristãos, mas Deus já me deu discernimento de várias situações que não são. Então Deus me incomoda para mim não me envolver com alguns grupos. E aí esses grupos ficam indignados, chateados, indignados, porque não conseguem. Olha, eu falo sempre, um cristão, ele não deve corromper a sua fé, ele não deve se dobrar diante de falsos deuses, ele não deve se vender, não deve aceitar dinheiro, suborno, nada disso, eu penso que não. Sabe, se for para obedecer a Deus em tudo, seguir à risca a palavra do Senhor, pedir confirmação a Deus, aí sim, eu faço a obra. Eu já fiz trabalho fora da Avivar, trabalho social, já fiz, gosto e amo trabalhar com criança. Criança é a minha vida, eu amo demais, sou apaixonada por criança. Mas a questão que em Irecê específico, assim, pelo menos até o momento, assim, não tem um espaço para fazer um trabalho assim. Pode ter certeza que 90% ia discordar da minha visão, tanto que discorda até hoje. O povo acha assim, radical, acha absurdo. Essa coisa de pedir confirmação a Deus, acho que não existe. Inclusive, tem gente que eu conheço que fala que dons espirituais não existe mais, que é coisa do passado. Né? Dons espirituais é coisa do passado, que não existe mais apóstolo, não pode existir apóstolo, sendo que é apenas uma nomenclatura, não é? E que esses dons, então, que ninguém pode sonhar e nem ter visão nenhuma, que Deus não mostra sonho nem visão a ninguém. Imagine, Joel lá diz que o Senhor mandará sonhos, visões, jovens sonharão, terão visões. Então Deus confirma coisas. A mim Deus já me deu sonho, visão, já me deu discernimento de sonho meu, discernimento de sonho de outras pessoas, discernimento de várias situações, e eles falam que não. Então, até para alimentar isso, os dons do Espírito Santo de Deus, você quer acreditar, muitas vezes você não pode. Eu não estou falando que é tudo que é assim, mas minha experiência na cidade de Irecê e até a região aqui, a maioria, infelizmente, é assim. A maioria é assim, mas eu sei que tem pessoas sérias, tanto que Deus vai despertar, Deus vai tocar, Deus vai soprar com seu Espírito Santo, e muita gente vai buscar com seriedade, até porque vai ver a necessidade. Gente, o povo reflete o líder, ou não é os pastores, o povo reflete o líder. Muita gente diz que Cléia vai a sua cara, e eu sou a fundadora, eu sou a responsável por tudo na parte pedagógica, então eu influencio os professores, eu oriento, eu incentivo a agir dessa forma. Então, avivar é a minha cara, e é mesmo. Cara de avivamento, eu só falo em avivamento, não é? Avivar o amor. Lá tem disciplina, a partir de 2 aninhos e meio já tem a disciplina. Senta na cadeirinha da disciplina por 2 minutinhos, se bater no coleguinha de propósito. Então, eu sigo mais ou menos as ideias da Super Nani, a Cris Poli. Mas é tão lindo o trabalho. A criança pequenininha pedindo perdão, falando eu te amo. É tão bonitinho, gente. Eu costumo filmar e mostrar muitas imagens na escola. O trabalho assim parece um pedacinho do céu. É lindo o trabalho da Avivar. E por isso gera inveja em muita gente e admiração em outros. Sabe, assim, é um encanto. E eu me identifico, porque eu tenho essa natureza de criança, eu me identifico com criança. Eu acho lindo demais a pureza, a sinceridade da criança.
E eu nunca me decepcionei com criança, só com adulto. Com adulto, misericórdia. Mas com criança, nunca, nunca. Gosto também de conversar com os pais, de orientar as mamães. Eu acho maravilhoso. E Deus vai transformar muita coisa por meio da educação, da área da educação. Que Ele já confirmou no meu coração isso. Deus vai transformar muita coisa por meio da área da educação. Agora, de fato e de verdade, aquele que ama a Deus verdadeiramente, que é obedecer do mais profundo da alma e do coração, é muito perseguido, é muita perseguição. Meu Deus, eu já tive situação mesmo de orar, clamar aos céus de todo o meu coração. No outro dia Deus respondeu, no outro dia Deus começou a levantar pessoas, usar pessoas para ajudar e abençoar. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena andar no caminho de renúncia, no caminho estreito, no caminho de santidade. Inclusive, sobre o caminho de santidade, tem um versículo que diz que nenhum louco erra o caminho. Mais ou menos assim. Né? Está tão claro, tão óbvio, que eu acredito que nenhum louco. É como se Deus dissesse, vai por ali, faz isso, faz aquilo outro. Porque tem coisa que eu só falo nas entrelinhas, mas para quem presta muita atenção, tá claro. Daqui a pouco Deus vai revelar os segredos do coração de todas as pessoas, para você ver que é verdade e ver que é realmente Deus. Deus revela o profundo e o escondido, Ele revela os segredos do coração, Ele revela os sonhos dEle, Deus compartilha os sonhos dEle. E a história todinha como base, o principal é o avivamento, porque Deus quer mostrar esse sonho do coração dEle, que é o avivamento, e quer que o povo busque isso. E as pessoas chegarão a uma situação, né, no Brasil e no mundo todo, em que muita gente vai perceber que a única saída, a única solução é o avivamento. E vai ter que buscar. E como o líder, o povo reflete o líder, então os pastores precisam, os líderes precisam enxergar essa necessidade e buscar. Porque você sabe que uma igreja com 200, 300, 400, 500 pessoas, eles irão seguir o que o líder fala. Se induzir ao jejum, à busca, ao clamor, à vigília, com certeza, insistindo muito, o povo vai. O povo vai começar a buscar a adoração sincera e genuína, mas se induzir a show, a pedir autógrafo, aquela coisa toda, a dança na carne, a entretenimento, que é o que mais tem hoje em dia, entretenimento gospel. Já basta o entretenimento do mundo, né? E a igreja quer alimentar o mundo. Então, assim, você não vai conseguir um avivamento através disso, não tem como. Será através de choro, pranto, clamor, arrependimento e confissão. Você vai ver, vai ser assim mesmo. Eu sei de certeza isso. Então eu senti assim de Deus de compartilhar esses detalhes, compartilhar mais aqui, né, aqui na roça, ou mesmo na Avivar, ou mesmo na minha casa, vários momentos que eu gosto de compartilhar, que eu quero deixar esses vídeos registrados como lembrança no canal da Escolinha Avivar. Porque eu sei que vai chegar um dia que vai despertar interesse em muita gente, principalmente para saber como tudo começou. Que isso é apenas o cenário, a base, né? Que está todo lá o resumo, Ezequiel 38 e 39. Tem um resumo de tudo isso. Apocalipse também tem, porque a história é bíblica. O que eu conto é a história da escatologia bíblica, né? Então tem muitos textos da Bíblia mesmo que já aconteceram, alguns que estão acontecendo e o que ainda vai acontecer. E a minha maior expectativa é para Apocalipse 21, quando começar o novo céu e a nova terra. É a minha maior expectativa. É a minha fé, é a certeza que eu tenho. Porque se todo o restante cumpriu, como é que não vai cumprir? Como é que não vai chegar até lá? Então essa é a minha maior esperança, de chegar até esse novo céu, na nova terra, semelhante a um paraíso na terra, semelhante, né? Com esperança, com renovação, restauração, mudança de mentalidade. Isso tudo vai acontecer no período do novo céu e da nova terra. E nós sabemos que isso só acontece com intervenção divina, que é impossível o ser humano fazer isso sem Deus, não é verdade? Depende de milagre, da intervenção divina. E depende de muita gente consciente, de muita gente acreditando no avivamento, buscando o avivamento, né? Abrir o coração, se sensibilizar para essas coisas, para as coisas espirituais, que no momento parece mais difícil, mas sempre tem um ou outro que Deus toca no coração. O Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo, e também convence da necessidade de buscar com sinceridade esse avivamento. Pois a minha oração é essa, eu oro com frequência pelo avivamento, incentivo o povo, aconselho o povo a orar por avivamento e falo muito do avivamento, porque é o que queima no meu coração. O próprio Deus coloca no meu coração, queima no meu coração esse avivamento, porque eu sei que quando começar, vai espalhar de maneira rápida e sobrenatural. Amém?
Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine hoje, amanhã e sempre. Eu oro por todos. Eu oro também por aqueles que eu sei que perseguem avivar. Eu oro por todos e coloco diante do Senhor. Porque Deus é o juiz da história. Eu não tenho um martelo nas minhas mãos. Eu não posso bater o martelo em relação a nada. Deus é quem dá a última palavra e Deus decide todas as coisas. E eu vou continuar orando pelo avivamento e quero incentivar você também. Ore, jejue pelo avivamento e incentive o povo a buscar esse avivamento. Porque é o avivamento que vai transformar o futuro da humanidade. Que vai transformar a igreja no Brasil e no mundo. Primeiro no Brasil e depois no mundo. É o avivamento da parte do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe sempre. E obrigada por me ouvir. Bom dia, hoje é domingo, eu estava ali colhendo caju. Hoje eu vou para casa, hoje é aniversário de Gabriele, minha filhinha mais nova, está completando 17 anos. Hoje está ventando muito aqui, olha o barulho do vento, não sei nem se vai dar para ouvir. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco aqui sobre o que eu penso sobre o calvinismo. É que tem muita gente que pensa que eu não gosto de calvinista, que eu resisto a calvinista. Eu vou explicar direitinho, tá? Nada contra a pessoa calvinista, as pessoas. Eu não aceito a ideologia calvinista. No campo das ideias, o que muitos defendem. Porque eu já conheci pessoas assim, já orei a Deus pedindo discernimento a respeito disso. E lá em Daniel capítulo 2 mostra a história dos reinos, como você já sabe. Quando chega na parte dos pés da estátua, tem a divisão da parte de barro e a parte de ferro. A parte de ferro é conduzida por calvinistas, é isso mesmo. Na parte de ferro, que tem a trindade satânica, besta, dragão e falso profeta, o quarteto do mal, Apocalipse 17, 18, sobre a Babilônia escatológica, está relacionado diretamente ao calvinismo. É isso mesmo. Eu não estou falando para você aqui que todo presbiteriano é calvinista, não, mas todo calvinista é também presbiteriano. Eu nunca conheci um batista ou um assembleiano defendendo o calvinismo. E por que eu tenho tanta resistência em relação à ideologia calvinista? Eu explico para você, tá? Os que eu já conheci, os vídeos que eu já li, os artigos que eu já li sobre isso.
Eu via que muitos insistiam em falar mal de Deus, em colocar defeitos no comportamento de Deus, né? E dizer que Deus não deu o livre-arbítrio, que Deus é o culpado do mal, que Deus é o culpado das escolhas erradas das pessoas, de que Deus fez pessoas para mandar para o inferno, tirando completamente a liberdade de escolha da pessoa, que Deus faz acepção de pessoas, que Deus não respeita ninguém. É isso mesmo, não com essas palavras, mas muitos já tentaram afirmar isso e já afirmaram isso. Então, assim, eu não posso aceitar uma ideologia que fala mal de Deus. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus perfeito. Se você criticar o diabo e falar mal do diabo, aí eu vou me juntar a você para falar mal do diabo também. Porque o diabo só tem defeitos. É asqueroso, nojento, mentiroso, enganador. Então, tudo que você falar de negativo para o diabo, eu vou te dar os parabéns. Você pode falar mal do diabo. Mas criticar Deus, o comportamento de Deus, procurar defeitos em Deus, o Criador dos céus e da terra, ou você não conhece de jeito nenhum Ele, ou você optou por virar as costas para a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se você estudar profundamente, ignorando a sabedoria humana, ignorando a lógica humana, estudar com o coração humilde, orando, jejuando, perguntando diretamente a Deus, você verá que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia deixa claro o quanto Deus é perfeito, o quanto é justo, o quanto é bom. Até a ira é santa, a ira é para nos corrigir, a ira é para o nosso bem. O quanto ele é verdadeiro, o quanto ele é puro, o quanto ele é maravilhoso. Então eu não aceito isso, por isso eu não leio. Não compro, e se eu ganhar eu não leio. Também não convido na Avivar pessoas que defendem a visão calvinista por conta disso. Não é a pessoa, é a ideologia em si. Toda contrária a Deus, absurda, que causa lavagem cerebral, prejudica demais. E sobre isso eu já perguntei diretamente a Deus em oração. Eu passei um tempo com algumas dúvidas, porque conheci muitas pessoas e convivi perto de pessoas calvinistas. Comecei a orar e Deus me deu discernimento claro. A ideologia calvinista coloca as características de Baal como se fosse de Deus. Distorce o caráter do próprio Deus. Distorce o caráter do Deus vivo e verdadeiro. Então isso é gravíssimo. E heresia e idolatria causa lavagem cerebral. É perigoso, é prejudicial. É por isso que eu não quero para a minha vida e não aceito. Nada contra as pessoas, mas a ideologia calvinista não é aceita, não é bem-vinda no Ministério Avivar e nem na minha vida. E eu me recuso a me relacionar de pertinho com pessoas que insistem em colocar defeitos no comportamento de Deus, em afirmar que Deus não respeita ninguém, que Deus não dá livre-arbítrio, que Deus fez alguns para mandar diretamente para o inferno, tirando completamente o direito de escolha da pessoa, que Deus manipula para o mal, que Deus é perverso, é tirano, porque ele não é isso. Quem é isso aí é Baal, e Baal é o diabo, que está na parte de ferro dos pés da estátua, em Daniel capítulo 2, que é a ideologia satânica, da besta que emerge do mar, da trindade satânica. Por isso eu afirmei que a batalha do Armagedon é uma guerra de ideias e ideologias. Eu falo com convicção plena, é no campo das ideias mesmo, e o perigo que é aceitar esse tipo de coisa. Então é por isso que eu não aceito, certo? Para não pensar que eu tenho raiva de A, de B, eu não aceito me relacionar. Não é isso. Eu converso com pessoas assim. O que eu não aceito é a ideologia, e como eu acredito muito no poder de influência das pessoas, uns influenciam outros, eu não quero ser influenciada para esse lado. Entende? Se você quiser conhecer o Deus vivo e verdadeiro, a essência de Deus, como ele é representado por meio da Avivar, da história da minha vida, aí eu estou aqui para compartilhar, para ajudar em tudo que for possível. Mas um calvinista me influenciar é uma piada. Já vi que você não me conhece. Então, assim, eu oro por todos, eu sinto misericórdia, eu sinto dó, mas eu não quero tanta aproximação calvinista, justamente por isso. Vai tentar me influenciar, não vai conseguir e vai acabar se aborrecendo, porque eu falo algumas verdades, eu sou muito direta, clara, objetiva, transparente, sincera. Eu falo os meus defeitos sem nenhuma dificuldade, escrevo meus defeitos sempre. No meu aniversário eu costumo escrever as qualidades e os defeitos, então eu não nego isso não, mas eu não posso aceitar um absurdo como esse. Deus, ele não tem defeitos, não tem, ele é perfeito, a essência é perfeita. Deus é longânimo, ele demora muito, muito, muito para se irar. No Apocalipse fala de 7 taças cheias de ira, mas até encher essas taças demorou. Inclusive, algumas delas são derramadas exatamente no trono da besta, na sede do governo do anticristo. Leia lá para você ver. Então, assim, quando a taça enche, é porque pode ter certeza que teve motivo demais.
Então, é isso a minha declaração. Que Deus te abençoe e te guarde. E eu estou orando por todos, mas eu não aceito a ideologia calvinista. Eu costumo dizer que heresia cega tanto quanto idolatria, é tão prejudicial quanto. Eu vou dar um exemplo aqui de heresia, uma experiência que aconteceu na Avivá com a avó de uma criança. Como você sabe, a Avivá funciona como uma escolinha particular, então qualquer um pode matricular o filho, independente da sua religião. A maioria das mães que gostam muito são os evangélicos, mas de qualquer religião pode matricular lá. E uma pessoa de uma determinada religião matriculou o seu netinho lá, a avó matriculou, o menino tinha 4 anos de idade. E essa avó começou a se sentir incomodada, porque o netinho chegava em casa cantando músicas de Jesus, falando de Jesus. Enfim, tudo o que ensinamos na escola. Porque a criança, ela é crédula, o coração da criança é comparado a um terreno fértil. A criança acredita. Quando o adulto fala que se mentir o nariz cresce igual do Pinóquio, a criança acredita, não é assim? Então a criança é crédula e nós ensinamos muito a palavra de Deus. Então essa criança, que era netinho de uma pessoa que cuidava dele, que criava o menino, praticamente a avó criava o neto,
Ela era de uma determinada religião, que eu não vou falar aqui o nome, mas eu acho que você vai identificar. E fez uma verdadeira lavagem cerebral na mente dessa avó, e a avó estava tentando fazer também na criança. Ela se sentia muito incomodada cada vez que o netinho chegava em casa falando de Jesus, contando a história da ressurreição, o plano da salvação. Era no período da Páscoa e a professora da turminha estava aproveitando essa oportunidade da Páscoa para pregar o plano da salvação e ensinar musiquinhas sobre a ressurreição de Jesus. E a criancinha de 4 anos chegava em casa falando isso tudo para a avó. E a avó chegava sempre reclamando na escola, murmurando. Quando tinha aniversário, o menino ia, cantava parabéns, comia do bolo, e ela se sentia incomodada, porque na religião dela, aniversário é idolatria. Ela vê assim. E ao invés de não mandar a criança para a escola naquele dia, ela mandava, mas queria que separasse o menino. Que tirasse o menino do grupinho, dos coleguinhas, para não comer do bolo, não cantar parabéns, porque na cabeça dela era idolatria, e ela falava isso para o netinho. O menino já estava confuso, completamente confuso, porque um menino de 4 anos não entende esse tipo de assunto. Né? Como era que ele ia entender por que cantar parabéns para o meu coleguinha é idolatria? Não entendia o que era aquilo. E estava prejudicando a criança, reclamando demais com a professora já estava nervosa de tanto essa avó reclamar e queixar. Aí eu fiquei sabendo que ela reclamou muito, porque o menino chegou em casa no período da Páscoa, cantando sobre Jesus. E aí eu chamei até a minha sala para conversar com ela. E ela começou já a reclamar, de cara já começou a reclamar, porque o neto chegava falando de Jesus, e ela começou a se sentir incomodada, porque o menino falava tanto de Jesus. E eu falei, minha senhora, qualquer ideologia, qualquer crença, religião, que fala mal de Jesus, que se sente incomodado, porque alguém está exaltando Jesus, está adorando a Jesus, é do Satanás. Eu disse desse jeito para ela, com todas as letras. E aí ela ficou assim, sem graça, e começou a falar de Jeová. Então, na crença dela, a pessoa pode pular a Jesus e ir diretamente para Jeová, adorar a Jeová, pulando a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ponte para chegar até Deus. E eu falei assim para ela, com muita educação e respeito. Eu falei, querida, a Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, por que a senhora se sente tão incomodada porque o seu netinho chega falando de Jesus? E aí eu comecei a falar, né, isso. Eu disse, olha, Deus se agrada a quem exalta Jesus. Jesus é Deus. A essência de Deus, o comportamento de Deus está em Jesus. Então, Deus se agrada disso. Quem quer diminuir e humilhar Jesus Cristo é o diabo, e a ideologia não é de Deus, e está prejudicando a criança. O menino está confuso, e eu vou chamar o pai da criança para conversar aqui. Eu cheguei a falar isso, porque ela criava o menino, cuidava, e o pai demonstrava toda a confiança na escola e não reclamava nada, era o pai que pagava a mensalidade, e a avó agia dessa forma. Essa senhora ficou muito aborrecida, tirou o menino da escola, não foi lá nem pegar a declaração. Mas eu só estou dando um exemplo para ver o quanto prejudica. Outras pessoas dessa mesma religião matriculavam na Avivá, só não mandava a criança no dia do aniversário, né? Que lá eu concordo com o aniversário, eu faço aniversário de criança na Avivá. Ela não mandava, mas deixava, respeitava. Mas essa senhora não. Ela não queria que falasse de Jesus, ela se sentia incomodada com aquilo, ela dizia que ia confundir a cabecinha do neto dela. E ela que estava confundindo, né? Porque ela explicava assuntos de adulto para a criança, e a criança ficava assustada, ficava com medo, confusa na escola. Tudo isso aconteceu. Ela era muito obcecada pela ideologia, pela ideia da seita. Seita faz realmente lavagem cerebral. É perigoso. Idolatria também cega o indivíduo. Idolatria cega. Um exemplo aqui bíblico de tantos, né? Eu vou dar de Jezabel, que ela era uma adoradora de Baal. Jezabel era convertida a Baal. Ela amava tanto a Baal que o comportamento dela foi ficando cada vez pior. Cada vez mais Jezabel agia semelhante ao próprio Baal. E Acabe, ela acabou influenciando Acabe, porque Acabe ele fez, né, templos a Baal, ele deixava se levar por ela. E observe, né, a influência da mulher, ou para o bem ou para o mal. E por ser uma idólatra, então ela era completamente cega, perversa, malvada. Adorava mesmo a Baal de toda a sua alma. E a pessoa torna-se semelhante ao Deus que se converte.
pode ter certeza que se uma pessoa serve a Baal há 5, 10, 20, 30 anos, quanto mais tempo serve, mais vai se tornar semelhante. Vai ter algumas características de Baal no comportamento da pessoa. E quem se converte verdadeiramente a Jesus vai se tornando semelhante a ele. A Bíblia, ela transforma, ela molda o coração, a palavra de Deus. E a conversão genuína é sempre mudança para melhor. Eu falo sempre, é impossível um indivíduo ser convertido a Jesus e piorar cada vez mais. Tem alguma coisa errada aí com essa conversão. Não, a conversão a Jesus Cristo é para melhorar. O caráter é moldado dentro da palavra de Deus e a pessoa deve buscar santificação. Quem é convertido verdadeiramente a Jesus Cristo vai ter um caráter semelhante ao dele, entende? Tem que melhorar, senão não é conversão. Então tem tanto engano e heresia nesse mundo, tanto. Se eu fosse contar para você que todas as experiências que eu já tive na Avivar, você nem imagina o tanto que eu tive que lutar para preservar a metodologia 100% com base bíblica dessa forma. E o tanto de perseguição e crítica que eu já ouvi e permaneci firme, porque eu sou determinada para algumas coisas, muito determinada, um pouco complicada, dá para notar. Tem gente que diz que eu não consigo acompanhar teu raciocínio. Então você deve prestar atenção nos mínimos detalhes, você vai conseguir. Que é porque eu gosto muito de estratégia, de explicar nas entrelinhas. Então, assim, de cada 10 coisas que eu faço na Avivar, 9 são estratégias e 1 não. Então fica difícil. A pessoa, sou muito estratégica em tudo, né? Eu procuro imitar Esther nas estratégias dela. E eu me espelho nela, né? É a mulher da Bíblia que eu me espelho, é Esther. Então eu uso muito estratégias. E o Salomão também usava. Ele tinha sabedoria e era sabedoria estratégica. E ele também se corrompeu por conta da idolatria. Salomão se casou com mulheres idólatras e acabou se tornando idólatra. Agora imagine uma pessoa que recebeu tanta sabedoria da parte de Deus, sabedoria notável, e ainda assim se envolver com idolatria, para você ver o perigo que é. Mulheres idólatras induziram, ele acabou ficando idólatra. E Salomão, ele morreu no pecado, porque eu não sei se ele se arrependeu, eu acho que ele morreu na idolatria. E por influência das mulheres, né? Ou mulher ou homem, mas mulher influencia mais do que homem. Mas se a influência for para o mal, é para o mal, para a destruição. Se for para o bem, então as pessoas exercem muita influência sobre as outras. Por isso a importância de filtrar. Eu sou muito seletiva em relação às minhas amizades. A depender do que eu perceber, eu não quero tanta aproximação. Eu amo, quero bem, eu oro, eu aconselho, ajudo em tudo que for possível, mas eu não quero pertinho de mim, eu não aceito. Se for para me induzir para o mal, entende? Então, nesse sentido, eu oro muito a Deus. Porque eu prefiro ter um grupinho só de 10, 15 ou 20 amigos verdadeiros do que ter 1.220 pessoas idólatras e caminhando no caminho largo e induzindo a se afastar de Deus. Para mim, amigo de verdade é aquele que me aproxima mais do meu Deus. Amigo de verdade é aquele que me ensina o que é certo, me aconselha para fazer o que é certo. Esse tipo eu enxergo como amigo de verdade. E não as pessoas idólatras, hereges, né? Esse tipo não. Esse tipo eu me aproximo com a intenção de ajudar e tentar abrir os olhos dessas pessoas. Mas eu não quero influência para mim desse jeito, porque eu já vi, eu presenciei, eu tenho quase 50 anos de idade, eu vou fazer 49 agora, e já presenciei muita gente sendo prejudicada. Olha, nem tudo o que a terra aplaude, Deus aprova. Quase tudo que a terra aplaude, Deus reprova. Então não é porque arrasta multidões que é de Deus, não é porque tinha gente chorando que é de Deus. A pessoa chora emocionada, no outro dia faz a mesma coisa. Quando a pessoa chora se arrependendo, a pessoa muda. O choro por arrependimento é aquele choro que muda, que transforma. Porque muita gente nos shows choram, tem aquele batuque, aquela música, aquelas luzes coloridas, e tanta gente chorando, no outro dia está tão vazio quanto. Então, o choro por arrependimento, a palavra de Deus, a Bíblia, o evangelho genuíno é aquele que confronta, é aquele que fala contra o pecado, é aquele que fala o quanto o pecado fere a Deus, o quanto é errado, o quanto é importante confessar e se arrepender. O evangelho é de caminho estreito, é de renúncia. O evangelho da palavra de Deus é arrependei-vos, e não mundanismo como está por aí. Por isso que eu discordo demais, não concordo, não me envolvo com tudo. Já recusei vários convites, porque eu oro e Deus me dá o discernimento do que representa no reino espiritual. Uma vez, quando me envolvi com o movimento do G12, eu me envolvi, já até contei aqui tudo. Eu orei muito a Deus, depois Deus me deu o discernimento do que agia no reino espiritual. Eram os espíritos do ocultismo no reino espiritual induzindo no G12. E na época eu não sabia, eu não entendia, não tinha um discernimento, mas fui altamente prejudicada e vi pessoas sendo prejudicadas. Presenciei situações, Deus me deu discernimento de tudo depois.
que eu orei e perguntei a Deus o que estava por trás no reino espiritual. E tinha leitura da palavra, músicas, louvores lindos. Como é que a pessoa poderia entender que aquilo seria do diabo? Então, é difícil demais você entender, interpretar. Tem muita gente que acha que se tem palavra, se tem louvor é de Deus, mas não é. Sincretismo religioso, misturas, entendeu? Olha, a característica de seita é misturar mentiras com verdades. Você pode misturar poucas mentiras com muitas verdades, pode ser uma seita. E a seita causa lavagem cerebral. É por isso o perigo, que aí você poderia dizer, não, Cléber, porque você não vai em tal lugar. É porque você não sabe como é a realidade da minha região aqui. Se você for, você pode ser prejudicado. Lá no Apocalipse não tem um versículo que diz, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Ali está falando, sai dela, sai da Babilônia escatológica, do sistema corrompido. Mas justamente o que estou falando, Apocalipse 17, 18, está mandando sair, sai dela, povo meu. O próprio Deus, muitas vezes, ele tira para preservar. Você acha que ele se avivar por quê? Né? Avivar porque representa um reino dividido, né? Parte de barro, parte de ferro. Então, assim, é a questão de ideologia, Deus tira para preservar. Nem toda divisão é do diabo, porque às vezes não é visto como uma divisão assim, para preservar as pessoas. Porque se você ficar no meio de pessoas idólatras, você sozinho, temente a Deus, no meio só idólatras, é um risco muito grande de se tornar um idólatra, como aconteceu com Salomão, um homem de tanta sabedoria, se casou com mulheres idólatras e se tornou assim. E Sansão, um homem tão forte, um juiz, nazireu de Deus, deixou-se levar por outra idólatra. Dalila era idólatra. E olha o que ela fez. Ele foi cego, escravizado depois. Olha o perigo da influência. Você concorda comigo? Como é perigoso. E por que eu sou tão seletiva? Só para você entender. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou a dona da verdade, eu não sou perfeita. Você não é, ninguém é. O único perfeito é Jesus Cristo. Mas assim, nós devemos buscar. Quem ama a Deus de verdade deve ter cuidado, vigiar e orar. Vigiar muito e orar muito, porque a principal arma do diabo é o engano. Mas ele engana mesmo, engana até com a sabedoria humana, com a lógica do homem. Isso, dessa forma, engana muito, muito. As pessoas mais estudadas, mais inteligentes desse mundo, muito, né, intelectual, eles são ateus ou idólatras. Pode prestar atenção para você ver. Então, para o mundão, para esse povo que acha muito inteligente, é uma ignorância muito grande acreditar da forma que Deus quer. O Deus ilógico da Bíblia. Em Isaías diz assim, tem um versículo que diz, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Deus é misterioso, é ilógico, as coisas de Deus não têm lógica, então a sabedoria humana não consegue captar, não consegue entender. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender porque se discerne espiritualmente. É por isso que a sabedoria humana procura e não consegue lógica e não acredita, e vai para a lógica do homem. E acredita nos grandes teóricos, nos grandes homens aqui dessa terra. E eles não perguntam a Deus. Pode mandar para ver. Por que você não pergunta a Deus? Não pergunta a Deus, que não tem que perguntar nada não. Abre a Bíblia e lê. E cadê o teu nome na Bíblia? Está lá? Cadê o versículo que fala de você? Você está vivendo uma situação que não está escrita na Bíblia, porque você é a sua vida aqui. Como é que você vai ler lá? Tem coisa que tu tem que perguntar a Deus. Se tu é amigo de Deus, se tu é convertido a Jesus Cristo, tem coisa que tem que perguntar. Então por que é tão absurdo perguntar? Eu sempre aconselho, pede confirmação. Eu aprendi a pedir confirmação na minha vida e só acredito mesmo depois que Deus me confirma, mais de uma vez, para ter certeza que é Deus, porque tem muita confusão e muito engano mesmo. E os espíritos de engano, ele tem sabedoria e experiência mais do que o ser humano. O demônio tem inteligência superior ao ser humano. Só não é mais inteligente do que Deus. Então tem coisa que você só vai identificar com o dom de discernimento de espíritos, entende? Com esse dom você identifica, sem ele não tem como. E Deus distribui os dons conforme lhe apraz. Ele me deu o dom de discernimento de espíritos, eu posso perceber isso. Em tudo na Avivar, Deus me dá o discernimento. Algumas coisas avisa antes. Em tudo que eu oro e peço, Ele dá o discernimento. Situações com outras pessoas também. Então Deus me deu o discernimento de espíritos, eu tenho certeza disso hoje em dia. E eu sei que sem esse dom não tem como identificar o que está por trás no reino espiritual, por trás das cortinas. Por isso é tão difícil entender. E muita gente se tranca para isso. Você vai falar de dom, acha que não é dom não, acha que você está errado. É complicado, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, que habita no coração, confirma e testifica que é de Deus. Tem gente que eu converso e eu percebo claramente a ação de Deus por trás das atitudes das pessoas, das palavras. Deus confirma no meu coração. E outras pessoas que tentam enganar Deus me dá o discernimento claro também. Já me deu o discernimento claro.
que era o inimigo que estava usando aquela pessoa, a avó daquela criança, a mãe daquela criança, alguém que o inimigo estava usando. Deus me deu discernimento claro do que está por trás das cortinas. Isso aí, Deus me dá claro discernimento. E ele distribui os dons, as pessoas têm os dons, né? Vem de Deus. E eu penso que não tem como a pessoa caminhar sem os dons do Espírito Santo de Deus. Não tem como não. Com a sabedoria humana a pessoa vai só pelo caminho largo. Só vai escolher o caminho largo, pode ter certeza. E assim, eu não tenho apego nenhum aos bens materiais, a aplausos, a luxo dessa terra, não. Olha o lugar que eu amo ficar. Eu estou aqui pertinho da casa dos patos. Eu vi aqui agora o patinho atrás da mamãe pato, a coisa mais linda. Estou aqui, cercado de palmas, na roça, amo a natureza, amo a simplicidade. Eu não quero nada de luxo, eu não peço nada de luxo, tudo é simples meu. O que eu mais quero na minha vida é agradar o coração do meu Deus. Esse aí é o meu objetivo de vida. Sabe, eu tenho meu sentimento por Deus é mais forte, maior do que para com qualquer pessoa dessa terra. Pode acreditar, eu amo mais a Deus do que a minha própria família de sangue, do que todos, mais a Deus mesmo. E eu falo isso em oração, eu demonstro isso. Deus é primeiro lugar na minha vida. É o que ele diz, é o que ele pensa, é o que ele acha, a ótica dele, a opinião dele que importa para mim. Agradando a Deus, o mundo pode acabar. Se Deus falar, eu estou feliz com você, você me agradou. De tanto que eu amo a Deus e que eu guardo no meu coração esse objetivo de vida, agradar o coração de Deus. Eu tenho esse pensamento desde quando eu conheci Deus. Por isso que eu falo dessa forma da pessoa de Deus e eu só vejo qualidades nele, que de fato ele é perfeito. E ele vai se mostrar para a humanidade. Ele está se mostrando já e vai se mostrar cada vez mais. Você vai ver. Deus quer mostrar a essência dele como ele é e deixar a pessoa livremente para escolher se quer servir a ele ou não. A essência dele como ele. Deus fica indignado quando alguém distorce o caráter dele. Porque ele sendo tão perfeito como é, né? E com razão. Deus sendo perfeito como é, as pessoas se distorcer, mentir com o nome de Deus. É isso que eu acho absurdo também. Não aceito de jeito nenhum. Não aceito. Uma pessoa fala na minha frente. É melhor se calar, porque vai ouvir umas verdades e a pessoa não vai gostar. Aí a pessoa fica meio sem jeito assim. E eu já convivi com muita gente que defendia a ideologia de criticar Deus. Por isso que eu falo tanto nesse assunto. Isso aí mexeu muito comigo. E aí passei um tempão, orei, e Deus me deu discernimento que estava por trás. E aí hoje eu entendo porque é que a pessoa pensa assim, lavagem cerebral feita por demônios, por heresias, é muito perigoso mesmo. Mas Deus vai restaurar, Deus vai avivar, Deus vai renovar. A história do mundo vai mudar. Olha o que eu estou te falando. E só pode com a intervenção sobrenatural de Deus. Jamais o ser humano sozinho poderia fazer isso. Mas Deus vai levantar pessoas. Pessoas vão buscar, vão orar. Igrejas sérias, pastores. Induzir o rebanho, incentivar a orar, clamar, buscar o avivamento. E Deus vai derramar, Deus vai soprar. Eu tenho certeza, eu te falando isso aqui agora, eu sinto a presença de Deus. Sabe, nesse lugar que ele vai derramar, ele vai soprar, ele vai avivar. E depois você volta nesse vídeo aqui e escuta o que eu te falei. A história do avivamento foi Deus quem falou, Deus confirma isso, Deus desperta o povo para orar nesse sentido, Deus relembra as promessas dele sobre o avivamento. É o sonho do coração do próprio Deus e quem pode frustrar os sonhos de Deus? Quem? Que Deus te abençoe e te guarde. Daqui a pouco eu vou para casa. Já estou com saudade de Gabizinha e de Lico. Deus abençoe sempre. Até breve. Registrando o pôr do sol de sábado, dia 22 de abril. Ignore a música de fundo, tá? Que a música é muito feia. Mas a paisagem é linda demais. O pôr do sol aqui na roça, em São Gabriel.
Eu vou falar aqui os pastores e os estudantes de escatologia que eu mais acompanho nas redes sociais. Que eu gosto, que eu aprendo muito com eles. Luiz, do canal Reino Eterno, é um estudante de escatologia muito dedicado mesmo. Eu gosto muito porque ele estuda o significado das palavras, explica nos mínimos detalhes, é muito dedicado. O pastor Lamartine Porcela também estuda muito escatologia, eu gosto das ministrações dele. Nathan Rufino, uma bênção, se mostra muito sábio. Inclusive, ele teve experiência negativa dentro do calvinismo e ele explica muito sobre isso. As ministrações do pastor Cláudio Duarte, ele aconselha muito os casais, mas ele fala de uma forma assim tão engraçada, natural e espontânea. Eu gosto do jeito dele, muito sábio, ele tem muito conhecimento bíblico também. E principalmente as ministrações do pastor Luciano Subirá. Porque além do conhecimento bíblico, o dom de ensino, e ele não prega heresias, eu nunca vi pregar heresias, sem contar que tem experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus na prática, entende mais os que têm experiência e pode ensinar melhor. Então eu acho uma bênção, eu acompanho. Tenho livros de escatologia, tenho bíblias de estudo, algumas ficam na Vivar, outras bíblias na minha casa, mas eu estudo com muita atenção e querendo aprender. Eu louvo a Deus pela vida desses pastores que mesmo distante colocam suas ministrações nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e abençoa muita gente. Eu compartilho sempre, principalmente aqueles que eu concordo mais, e eu compartilho, e uns porque eu acho interessante, porque chama a minha atenção, mas eu compartilho sempre e penso que nós devemos usar as redes sociais para evangelizar, para falar do amor de Deus, porque ninguém pode dizer que nunca ouviu a mensagem do Evangelho. Hoje em dia acontece uma coisa aqui, agora com 5 minutos, o mundo todo já sabe, não é assim? Então você pode se comunicar à distância e isso é uma bênção. Você leva a palavra de Deus, você ora pelas pessoas, aconselha à distância, enfim. Eu mesmo aprendo muito por meio do YouTube e de pastores. E eu acredito de fato, de verdade, mais naqueles que têm experiência com Deus, na prática, que conta suas experiências, porque eu acredito mais no aprendizado por meio de experiência vivida do que teorias. Só teorias, eu acho que não tem como não a pessoa entender, nem entender a experiência do outro, nem a sua mesma, e não cresce verdadeiramente. O crescimento espiritual acontece mesmo de forma profunda por meio de experiência sobrenatural, de experiência com Deus. Mesmo as experiências negativas, elas nos ensinam muito, mas sem a experiência, a vivência na prática, não tem como aprender e entender. E eu louvo a Deus pela vida desses pastores, desses estudantes de escatologia. Em especial, eu estou aprendendo muito mesmo por meio das ministrações do pastor Luciano Subirá. Tem me ajudado demais, eu louvo a Deus pela vida dele, eu oro pela vida dele, pela família toda. E eu acredito que é um instrumento de Deus e que Deus vai usar poderosamente na nação brasileira. Até porque é a pessoa que tem mais conhecimento bíblico de todo o país. E além do conhecimento teórico, tem experiência na prática com Deus, incentiva o povo a jejuar, a orar, a buscar o espiritual. E tem o dom do ensino, ensina com muita prudência e sabedoria. E eu louvo a Deus. E eu acredito que nada acontece por acaso, como o Brasil, o Brasil será assim o palco desse avivamento mundial, como o Brasil será um celeiro de missões, tudo isso no Brasil, e tudo isso tem acontecido no Brasil e vai acontecer no Brasil. Então, assim, é importante, não é, compartilhar as coisas com as pessoas do nosso país. Hoje está assim, hoje está um caos, hoje está acontecendo tudo isso. Mas Deus tem promessas maravilhosas para o nosso país. E Deus está escolhendo brasileiros, pessoas que realmente amam de todo o coração, está despertando, chamando a atenção. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Eu sei que o pastor dos pastores é Jesus Cristo, mas ele também usa os pastores, os líderes, os irmãos tementes a Deus, sérios, para abençoar uns aos outros com ministrações, com experiências de vida, com ensinamento da palavra de Deus. E eu estou assim aprendendo muito e crescendo espiritualmente, acompanhando de casa por meio das redes sociais. E vai chegar o momento, né? Deus vai me conduzir a determinados lugares que eu sei disso e eu vou esperar a direção dele. Deus dirigir os meus passos, Deus me levar
para onde Ele quiser me levar. Porque enquanto isso não acontecer, eu vou orando e fazendo a vontade do Senhor no Ministério Avivar de Irecê. Que Deus te abençoe muito e te guarde. Agora está super nublado, está frio aqui, eu acho que vai chover.